Como eu transformei o meu corpo em uma máquina após os 40 anos. No vídeo de hoje, eu vou trazer alguns ensinamentos, na prática, o que eu fiz após a minha vida de atleta, para que eu transformasse o meu corpo em uma máquina de produtividade, mais força, sou mais funcional, menos gordura corporal, mais massa muscular, mais definição e tudo isso após os 40 anos. O que eu aplico hoje em todos os meus mentorados, meus alunos e funciona. Funciona para qualquer homem que esteja disposto a viver o processo. Se esse vídeo faz sentido para você, antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal. Para que todas as terças e quintas você não perca nada, porque tem vídeo novo por aqui às 8 horas da noite, onde estaremos falando sobre hombridade e liderança, ou performance, desempenho e aumento de testosterona. Tudo que um homem precisa para viver bem. Dito isso, bora pro vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal Hombridade Performance. Eu sou Paulo Chiodi, idealizador desse canal, e hoje eu vou falar para vocês como se tornar uma máquina de produtividade, um corpo forte, funcional, tudo que eu venho aplicando na minha vida há uns 6 anos, ou seja, desde os 39, eu estou com 46, desde os 39 eu venho aplicando essas estratégias, aplicando nos meus mentorados, nos meus alunos, e funciona. Se você é uma pessoa que busca por isso, eu aconselho que você fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou trazer alguns pontos práticos para vocês aqui de como aplicar isso. E ao final desse vídeo eu vou dar uma dica de ouro, que é algo que eu construí, que foi assim que eu comecei, foi ali que deu o start e que tudo mudou dentro desses 7 anos. Então a primeira coisa que você precisa entender sobre performance é que não existe um fator isolado. Não tem nada que você faça que só aquilo vai fazer com que você melhore. É um conjunto de fatores, é um ecossistema de coisas que você necessita fazer. E geralmente são coisas simples de aplicar. Porém, precisa ter o quê? Constância. Ou seja, fazer todos os dias, até que você alcance o seu resultado desejado. E cada um tem o seu objetivo. Mas que cada um, para que você alcance, você vai precisar ser constante, fazer todos os dias. Então a primeira coisa, anota aí, se você tiver com papel e caneta na mão, anota. Primeiro pilar que mudou drasticamente a minha performance foi regular o meu ciclo circadiano. E o que é isso? Provavelmente você já saiba, fala-se muito sobre isso hoje, mas é justamente ter horários, tanto para dormir quanto para acordar. E assim que você acordar, você se expor à luz solar. E mesmo que não esteja sol, vai lá, se expõe àquela claridade para que o seu corpo comece a ter uma autorregulação. É isso que vai fazer com que o seu metabolismo seja regulado e comece a trabalhar a seu favor. Se a gente voltar lá nos primórdios, as pessoas iam dormir quando escurecia e acordavam quando clareava. E assim o ciclo circadiano foi desenvolvido. Por quê? Porque as pessoas tinham um hábito de dormir. Ficou de noite, hora de dormir. Ficou de dia, hora de acordar. Nós, né, hoje com tantas informações e ficando até tarde assistindo televisão e rede social e trabalhando, né, tudo com aquele monte de tela, que fomos desregulando esse ciclo. Então se você quer ter mais produtividade, mais energia, mais foco, mais performance, regule o seu ciclo circadiano. Segundo ponto, mais importante, anota aí, hidratação. Acordou, hidratou. Primeira coisa que você precisa fazer ao acordar é se hidratar. E não é de qualquer forma, não é com qualquer coisa, é com água. Água, sem nada, água pura. E numa quantidade certa. Hoje, pela medicina, se diz que para você realmente reidratar o seu corpo assim que você acorda, você precisa de, no mínimo, 640 ml de água assim que você acorda. Eu sei que parece muito, muitas pessoas que são do meu convívio, meus alunos mesmo falam assim, poxa, Paulão, às vezes me dá uma ânsia, eu não consigo tomar tudo de uma vez. Eu vou dar uma estratégia no final, mas, tome o que der. Conseguiu 300? Beleza. No outro dia, força um pouquinho mais, põe lá 350, força um pouquinho mais e você vai aumentando essa quantidade até que você atinja esse mínimo de 640 ml. Para que você entenda, o seu cérebro fica numa caixa, né, imerso em água. Ele precisa de água para você estar com mais foco e concentração. Só de você regular seu ciclo circadiano e você tomar água pela manhã, depois você comenta aqui embaixo desse vídeo quanto que aumentou a sua produtividade no trabalho.
quanto melhorou o seu foco, sua concentração. Só essas duas ações. Terceira ação, treino intenso pela manhã. Acordou, se expôs ao sol, se hidratou, treinou. Precisa fazer um treino. E eu chamo isso de treino ativador. Um treino que vai ativar o seu corpo para fazer com que você libere neurotransmissores, dopamina, endorfina, serotonina, que tenha uma ativação metabólica na sua testosterona, vai fazer com que você comece a produzir mais testosterona naturalmente. Por quê? Porque você ativou, mas não é qualquer exercício. Não é você acordar e fazer um alongamentozinho. Não é você acordar e fazer uma caminhadinha. Não, esquece isso aí. Você precisa colocar seu corpo num forte impacto. Ou seja, você precisa fazer um treino de alta intensidade. Ele não precisa ser longo. Eu comecei com treinos de 4 minutos, mas você pode começar até com menos. Se você não tem o hábito de fazer isso, vai pro chão da sua casa e mete uma flexão de braço, o máximo de repetições que você aguentar, isso já foi uma alta intensidade. Mas eu comecei com treinos de 4 minutos de alta intensidade. Hoje eu faço 16 minutos, esse é meu treino matinal. 12 tiros de HIIT, ou seja, ou eu subo na minha bicicleta, ou eu vou na esteira, 12 tiros, alta intensidade, e meu Tabata, que eu faço para fortalecer meu core, e esse meu treino matinal. Só esse treino ativador vai fazer com que você libere neurotransmissores, potencialize a testosterona, e isso vai fazer com que você tenha mais energia, mais foco, concentração, mais pujança para o seu dia. Quarta ação, o que você come pela manhã? Se você come carboidratos, eu aconselho que você corte esse alimento pela manhã. Se o seu objetivo é ganhar massa muscular, apenas estética, esse vídeo não é para você. Agora, se você está buscando performance física e mental, escuta isso que eu vou te falar. Aumentar a glicose pela manhã é prejudicial para o seu foco, para a sua concentração. A melhor refeição que você pode fazer pela manhã é uma refeição rica em gordura e proteína de boa qualidade. Ou, que é uma quinta estratégia, jejum intermitente. E eu concilio as duas. 3 vezes por semana eu faço jejum intermitente e nos outros dias eu me alimento pela manhã. Geralmente o dia que eu me alimento pela manhã são os dias que eu vou fazer um treino. E eu treino por volta das 11 horas da manhã, então eu me alimento logo cedo. Os dias que eu não treino, que eu não faço musculação, eu faço jejum intermitente. Por quê? Quando o seu corpo, quando você está com glicose circulante, você acaba diminuindo a sua concentração. E quando você tem gorduras trabalhando, você mantém a sua insulina baixa. Insulina baixa faz com que você ative uma outra substância, que chama glucagon, e vai fazer com que você se mantenha mais alerta. Então, geralmente, o carboidrato eu começo a colocar depois do meu treino, para que eu consiga ter uma boa reparação de tecido. Se você está buscando performance, eu te aconselho a fazer isso. E não é qualquer gordura. Geralmente, a minha primeira refeição do dia, eu faço um shake de proteína, uma boa whey protein, e TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média. É um extrato tirado do óleo de coco, que ele vai fazer com que você tenha mais foco e concentração. É uma excelente gordura. Se eu tenho tempo para comer, sentar à mesa com a minha esposa, geralmente eu como ovos e um queijo de boa qualidade. O jejum intermitente vai fazer uma outra questão. Quando você está com fome, o primeiro estágio da fome às vezes é sede. Vai lá, toma uma água, às vezes passa. Agora, se você está realmente com fome, é ali que o seu corpo está entrando em autofagia. O que é autofagia? É o poder do seu corpo tirar as células ruins do seu corpo, fazer uma limpeza mesmo. E quando você está nesse estado, você fica em alerta. Ou seja, você aumenta o seu poder de foco ou concentração. Eu aconselho que você inclua na sua rotina o jejum. Isso vai fazer com que você melhore demais sua performance, principalmente a performance cognitiva. Sexto ponto. Aqui mudou radicalmente a minha performance. Banho gelado. E o banho gelado não é só aquele banhozinho gelado que o Wim Hof, o Iceman, ele prega. Toma seu banhozinho quente e no finalzinho você mete aquela água gelada. Não. Eu já entrava no chuveiro geladaço mesmo, assim que eu acordava, minha última tarefa da manhã. Isso fazia com que eu entrasse nesse estado de alerta, dar aquele... E isso fazia com que, quando você se coloca numa situação difícil, ou seja, uma tarefa difícil, o seu corpo ele vai tentar entrar num estado de buscar uma saída.
é aquele estado de medo e fuga, né? Então, é quando o seu corpo está regulando o seu sistema simpático parasimpático. Para vocês entenderem, é quando você entra num estado e aí você, pum, consegue controlar aquilo. O que isso fez na minha vida pessoal? Toda vez que eu fui colocado numa situação de estresse, seja no trabalho, seja num desafio, num projeto, eu consegui começar a gerenciar melhor o meu estresse. E, como eu falei em alguns vídeos anteriores aqui, quando você está com um estresse muito alto, você diminui a sua produção de testosterona principalmente. Então, isso fez com que eu me tornasse mais resiliente às coisas, aos estresses do dia a dia. E outra coisa que o banho gelado me fez, que é a neuroplasticidade. Toda vez que você se coloca numa ação difícil, seu cérebro tem que buscar caminhos para que você se mantenha ali. E isso faz com que você aumente seu poder de aumento de cognição cerebral. As sinapses, elas vão procurar outros caminhos, isso faz com que você se torne como se fosse mais inteligente. Então, jejum faz com que você tenha neuroplasticidade. Tomar o banho gelado, né, ser imerso na banheira de gelo, que é o que eu faço hoje, faz com que você gere neuroplasticidade. E tudo isso vai melhorar demais a sua performance. Então aqui foram seis tópicos que mudaram radicalmente a minha vida. Regular meu ciclo circadiano, ou seja, a hora que eu durmo e a hora que eu acordo. Me hidratar pela manhã, 600 ml de água no mínimo. Um treino ativador de alta intensidade para melhorar neurotransmissores, testosterona. Jejum ou a se alimentar só com gorduras e proteínas, para que o seu corpo trabalhe a seu favor, e banho gelado. 6 coisas que vão fazer com que você tenha mais performance física, mais performance cognitiva e mental, e seja muito mais produtivo, forte mentalmente, fisicamente, vai ter mais performance no seu dia. Agora você fala assim, poxa Paulo, mas como é que eu aplico e implemento tudo isso na minha manhã? Bom, primeiro, você vai ter que regular seu sono para que você tenha tempo. Eu comecei acordando 15 minutos antes. E nisso, de acordar 15 minutos antes, que eu falei, cara, eu preciso ter um método. E foi aí que eu desenvolvi um método chamado disciplina imediata. Que era o quê? Tudo que eu começava a fazer, eu começava com pouco, de uma forma simples e fácil. Ou seja, quero acordar mais cedo. O que era pouco? Cara, 10 minutos antes. Então eu acordava 5 horas, comecei a acordar 10 para 5. Simples, né? Não tem muito o que, né? É despertador 10 minutos antes. E fácil. E para isso comecei a colocar meu despertador fora do meu quarto. Justamente para que eu tivesse que levantar e realmente desligá-lo. Exercício pela manhã. Paulo, eu não consigo ter um treino de 16 minutos. Cara, começa com uma flexão de braço, como eu falei no começo do vídeo. Ou seja, pouco, uma série, simples, você não precisa de aparato nenhum, é só cair no chão e fazer. E é fácil. Você vai fazer o que você consegue. Não tem grandes mistérios. Outra coisa que eu implementei como hábito na minha vida e mudou radicalmente. Leitura. E eu odiava ler. Mas como é que eu comecei? Pouco. Ou seja, eu abri o livro e lia uma página por dia. Simples. Eu deixava em um lugar muito fácil de encontrar e fácil. Eu tinha o hábito de tomar um café após o almoço, deixava meu livro do lado da minha cafeteira. Enquanto eu tomava aquele café, eu lia uma página. Pouco, simples e fácil. Hoje eu leio 2, 3 livros no mês. Ou seja, 6 anos depois eu ainda continuo aplicando isso para tudo que eu quero implementar. Então se você quer começar a ter essa rotina, ter mais performance e desempenho na sua vida e ver a sua produtividade mudar, eu te aconselho que você comece dessa forma. Pega esses 6 hábitos que eu descrevi nesse vídeo e comece com pouco, simples e fácil. E depois você volta aqui comentar para ver se você realmente não vai estar mais produtivo. Eu tenho certeza que vai. Fechado? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha mudado seu mindset, de implementar coisas novas para que você seja mais produtivo, mais forte, mais resiliente, mais funcional. Se fez sentido, compartilha com a sua rede de contatos, rede do WhatsApp, rede de família, rede de amigos aí, para que mais pessoas cheguem até nós aqui e comece a ser transformado também, certo? Afinal de contas, homens produtivos, homens fortes mudam uma sociedade. E deixa seu like nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse tema é relevante e entrega para mais pessoas, e aí o nosso canal cresce. Fechado? Espero que nos tenham gostado e nos vemos aí nos próximos vídeos.